E aí, gente, aqui é o Gabriel Vesúvio e estamos agora na nossa terceira aula do curso Visão Tátil, onde eu vou passar algumas interessantes dicas sobre desenho. E aqui nesse vídeo eu vou estar fazendo duas demonstrações, uma delas a grafite e a outra a nanquim. São duas técnicas usando ferramentas diferentes e eu vou conversar um pouco sobre o tipo de efeito que pode se tirar de cada uma delas. Bom, aqui, como vocês estão vendo, eu estou usando um lápis HB. Eu vou falar com um pouco mais de calma sobre os tipos de lápis daqui a pouco. Mas, basicamente, o que quer significar esse lápis HB? O HB é uma medida que lápis de grafite tem, que ele quer dizer o quão duro ou quão macio é o grafite e também o quão claro e quão escuro ele é. Quanto mais duro, mais claro, e quanto mais macio, mais escuro vai ser o grafite. Aqui no caso o HB é um lápis intermediário, ele é uma mistura tanto de um lápis macio quanto de um lápis mais duro. Então, aqui eu estou começando a fazer, essa demonstração vão ser 4 esferas, que eu vou fazer com que a sombra delas interfira uma na outra para conseguir ter uma cena um pouco mais dinâmica do que só uma das esferas. Aqui, passando para um lápis 2B, que agora, como eu falei, o B quer dizer que é um lápis mais macio, ou seja, mais escuro, e agora eu consigo começar a dar mais uma ênfase nessa sombra. Percebam que é bastante comum quando você está começando a desenhar pensar que a luz, quando ela afeta um objeto, ela tem um gradiente uniforme, mas não é bem assim como funciona, porque se você for pensar que esse objeto que estamos tentando representar é um objeto esférico, tridimensional, então quer dizer que uma parte desse objeto vai estar sendo atingida pela luz e a outra parte vai estar ficando na sombra, que é basicamente onde a luz não está tocando. Então aqui eu comecei fazendo essa linha curva ali, que é justamente o ponto, que é o ponto mais alto dessa esfera, e a partir disso a curvatura dela começa a indicar que há uma sombra. Então normalmente quando você está trabalhando com esse tipo de forma, principalmente formas mais orgânicas, que tendem a ser formas mais arredondadas e tal, a sombra mais forte vai estar geralmente no centro da forma e não no lado oposto dela, como a gente normalmente pensa. Então, e por que disso? Porque nenhum objeto está sozinho no espaço. Então, essa esfera, ela não está flutuando no vazio. Ela está, como vocês podem ver agora que eu estou adicionando uma sombra ali embaixo, ela está interagindo com o ambiente em volta dela. E esse ambiente também está sendo atingido pela luz e também reflete luz. Então, o chão aqui, no caso desse desenho, ele está agindo como um refletor de luz, um rebatedor. Então a parte inferior ali da esfera vai começar a ser iluminada pelo próprio chão. Então você tem esse pequeno risco ali que eu deixei mais claro para indicar essa luz de rebatimento, né? Então existem vários tipos de sombras, eu vou falar um pouco sobre elas. Agora que eu começar a usar um lápis 6B. O 6B, seguindo a nossa ideia, é um lápis bem mais escuro, bem mais macio. Ou seja, ele tem uma pigmentação bem mais forte. Como vocês podem ver ali, ele é visivelmente mais escuro que os outros, o que permite dar esse salto de tonalidade maior. E ele também tem uma textura mais aberta, né? Diferente de um lápis mais duro, que tem uma textura mais fechada. Então aqui, embaixo dessa esfera, eu estou trabalhando com uma luz de contato, uma sombra de contato, aliás. A sombra de contato é o lugar onde um objeto encosta no outro e onde a luz não consegue alcançar, que é onde você tem o que é mais próximo de uma linha na vida real, né? Como não existem linhas que separam os objetos na vida real, o que é mais próximo são essas sombras de contato, que é quando um objeto encosta no outro.
Então aqui eu comecei a preencher a segunda esfera ali, e ela está encostando na primeira, e por conta disso ela vai receber essa sombra de projeção, que é um outro tipo de sombra, que é a sombra que é projetada por conta da forma do objeto. Fazia bastante tempo que eu não mexia com grafite, então tem algumas partes que estão levemente não bem acabadas, né? Eu estava um pouco enferrujado quando fiz esse desenho, mas a ideia básica tá aí para vocês verem. Aqui eu estou usando uma borracha para resgatar alguns tons mais claros da sombra que eu acabei deixando muito escura de primeira ali. E a borracha, ao trabalhar com grafite, ela serve também para você esculpir a luz, né? Então é bastante normal você criar uma camada, como eu estou fazendo aqui agora, com um lápis mais duro, uma camada mais cinzenta, mas não muito escura, e daí você vir com a borracha depois para resgatar o brilho, que é, por exemplo, o ponto de reflexo da luz, né? Então aqui é uma situação de luz um pouco mais delicada, porque nós estamos lidando com 3 objetos diferentes, né? E eles estão interagindo um contra o outro, e a sombra está sendo projetada, e eles estão em graus de proximidade da câmera diferentes, né? Então tem essa esfera central, ela está mais perto do que as outras duas, então a iluminação vai estar pegando mais forte nela. E aquela seta que eu fiz ali em cima é para indicar de onde a luz está vindo. E isso você vai demonstrar no seu desenho através dos pontos onde o brilho é mais alto, onde ele é mais branco, e também na direção onde as sombras são projetadas, que nem aqui eu estou demonstrando. Reparem também o jeito como eu seguro o lápis quando estou fazendo essas coberturas de áreas mais extensas. Eu seguro ele na horizontal, paralelo à superfície do papel. Isso serve para conseguir ter uma cobertura mais uniforme, sem deixar muitas marcas no papel, porque o grafite, quando ele começa a marcar muito a superfície, você tem dificuldade de resgatar essa parte onde ficou marcada. Essa ferramenta que eu estava usando era uma caneta, uma espécie de lapiseira para borracha. Ela não funciona muito bem em algumas situações, mas para fazer detalhes pequenininhos ela é bastante útil. E aqui eu estou começando a fazer a sombra ali da esfera que está mais atrás, que a gente só vai ver a parte de cima dela sendo afetada pela luz. Então, como começar a fazer um estudo desse? Bom, primeiro você precisa entender de onde a luz está vindo. Aqui no caso, aquela seta está me dizendo essa orientação. E para onde a sua sombra vai ser projetada dessa forma. Depois disso, você precisa decidir aonde vai ser a transição de luz para sombra. Ali como na esfera central ali está bastante especificado. Nessa esfera da direita, agora que eu estou colorindo também, daqui para frente eu vou começar a deixar mais evidenciado essa marcação. Pensar na luz de projeção, na sombra de projeção, e no reflexo que a superfície onde o seu objeto está apoiado vai ter no seu objeto. Então aqui o que eu estou fazendo é voltando em cima das áreas onde eu já cobri de grafite, colocando mais uma carga de grafite em cima, para escurecer o valor total do desenho, para quando eu vier com a borracha, o branco aparecer em contraste com o cinza. Então o grafite tem vários pontos fortes quando você está trabalhando com ele. O principal é essa facilidade de você conseguir criar gradientes. Então isso você faz tanto com um grafite mais escuro ou mais claro, quanto com a pressão e a quantidade de vezes que você passa com o lápis no mesmo lugar.
eu estou evidenciando um pouco mais as sombras para conseguir um contraste melhor entre o chão e o objeto. Interessante se pensar assim, ter uma boa diferença entre o ponto mais claro e o ponto mais escuro dos seus desenhos. Normalmente o que torna um desenho pouco realista é um contraste baixo, ou seja, é uma diferença pequena entre o lugar mais claro e o lugar mais escuro do desenho. Por conta disso, o grafite também te permite várias tonalidades possíveis, né? Você consegue ter basicamente uma escala de 0 a 100, do branco para o preto absoluto. Então, ali, como você pode ver, a esfera da esquerda está bem mais escura do que a da direita, porque ela está mais distante da luz. Agora eu peguei uma folha de guarda, que é basicamente um pedaço de papel normal, que eu uso para poder apoiar minha mão no papel sem borrar a superfície. Que é uma coisa que você precisa sempre estar em constante atenção quando trabalhando com esse tipo de material, porque é bastante comum de você acabar sujando a sua própria mão e carimbando essa marca através do papel. Essa também é uma técnica, uma ferramenta bastante flexível, então você pode ir e voltar com uma certa frequência. O quanto de vezes você consegue fazer isso tem bastante a ver com o quão leve você consegue manter o seu traço e sua mão. Não é legal você pressionar com muita força, é sempre mais ideal você fazer várias passagens com o grafite do que você tentar pressionar de uma só vez, que isso vai marcar o papel e essa marcação no papel vai ficar evidente quando você passar o grafite por cima. O grafite também é uma ferramenta bastante criativa, no sentido de que se pode usar ele de várias formas, né? Aqui, nesse desenho, eu estou usando ele tanto a ponta do lápis, quanto a lateral da ponta, para poder ter tanto como se fosse um efeito de um giz, quanto o efeito de uma caneta, né? Que é a ponta mais definida. Aqui eu comecei a pensar onde vai ser a linha do horizonte, né? Que é a separação da superfície com o fundo. E como a gente não está querendo trabalhar com linhas e sim com efeito de tridimensionalidade, o que eu comecei a fazer aqui é botar um fundo, e esse fundo vai ser bem mais escuro do que qualquer tom no primeiro plano que a gente está observando, onde estão os objetos. Então, a gente tem o primeiro plano, que é esse plano extremamente branco, que é da superfície, um segundo plano, que é onde estão os objetos, e o terceiro plano, que é onde está o fundo ali, que eu estou botando uma carga bastante grande de grafite para criar essa separação. E a gente consegue começar a perceber o quanto que esse objeto, quanto que essas esferas começam a saltar para fora assim da folha, quando a gente coloca esse pequeno efeito de fundo ali por trás delas. Aqui eu estou usando de novo essa borracha bem pequenininha para evidenciar um pouco mais as luzes de reflexo ali. Percebe como isso dá um efeito interessante de que esse objeto está interagindo com a lente. Que outra coisa que eu estou fazendo é, em vez de fazer o fundo inteiro ter a mesma tonalidade, eu estou fazendo um degradê do canto esquerdo para o direito ali, onde o canto direito vai ser o canto mais claro, porque é dessa direção que está vindo a luz. Então isso também é interessante de se pensar quando você está trabalhando com isso. Ao se trabalhar com lápis e grafite, é legal você... no começo do vídeo eu apontei ele com um estilete para demonstrar como isso é feito. E deixar a ponta dele bastante à mostra, para você poder usar a lateral dele para fazer essas coberturas de áreas maiores, assim.
De novo, retocando, trazendo o cinza. Aqui teve esse pulo porque acabou tendo um problema na captura do vídeo, mas eu estou utilizando essa ferramenta, vocês estão vendo, que é o esfuminho. O esfuminho é basicamente um bastão de algodão ou de papel, polpa de papel compactado, e ele serve justamente para você criar esse efeito de esfumaçado. Você percebe que o desenho não tem mais as marcas do lápis, né? As tonalidades foram misturadas junto com esse esfuminho, que é bastante interessante quando você estiver utilizando ele. É legal trabalhar em movimentos circulares e pequenos, movimentos bem circulares e pequenos. E com o tempo, o esfuminho vai coletando o grafite na ponta dele, e para você limpar para poder utilizar de novo, é bastante fácil, é só você usar uma lixa. Pode ser uma lixa de unha, que no caso eu estou usando uma lixa de construção mesmo. Uma lixa fina, não estou usando uma muito grossa não. Não precisa ser muito grossa nesse caso. E você pode ver o quanto que ele limpa, só de você fazer isso. Então, o esfuminho é muito interessante, uma ferramenta muito válida. Em todo caso, você pode usar os seus dedos, não é muito recomendado, mas ele pode ser utilizado também. Bom, algumas dificuldades com a questão do grafite é que ele pode borrar muito facilmente, para isso você tendo uma folha de guarda já te ajuda bastante. Ele é um pouco mais difícil de controlar, porque se você não tiver uma mão muito leve, você pode acabar se complicando. Ele é uma ferramenta que suja bastante, então é sempre legal ter isso em mente. E ele tem se você não proteger ele com algum tipo de isolante, com algum tipo de verniz, é bastante fácil que ele borre e perca a vida útil da obra. Bom, essa foi a parte do grafite. Agora eu vou fazer uma demonstração parecida, mas usando tinta nanquim em canetas descartáveis. Você pode usar nanquim também em canetas reabastecíveis, ou com pincéis ou canetas bico de pena e nanquim líquido. Aqui no caso eu estou usando canetas descartáveis. Nesse caso eu vou fazer uma demonstração semelhante, mas com uma outra aproximação de luz. Vai ser uma luz direta, vindo de frente. E vou fazer apenas 3 esferas, em vez de 4. Vocês podem ver eu fazendo um esboço simples. Eu fiz ali onde são as linhas, onde a sombra vai começar, onde vai ter o highlight, né, que é o ponto de reflexo principal da luz. E aqui eu estou começando a pegar todas as canetas que eu tenho. Essas canetas é interessante você perceber que elas têm esses números 0.2, 0.8, 0.5. Isso quer dizer o diâmetro da ponta da caneta. Que, diferente do grafite, a caneta não tem uma gradação de tom. Então ela é só preto puro. Então o que vai te dar uma sensação de cinza é tanto a espessura quantas vezes você vai cruzar as linhas. Essa técnica onde as linhas se cruzam se chama rachura em português, em inglês se chama cross-hatching, e ela funciona basicamente com você criar uma textura de xadrez, né? Então o primeiro tom vai ser linhas indo sempre no mesmo sentido, como eu estou demonstrando aqui. Depois vai começar a fazer linhas que cruzam em outro sentido. Você vai adicionando cada vez mais linhas para conseguir escurecer cada vez mais. Aqui eu estava usando uma 0.2, que é uma caneta bastante fina. E agora eu peguei uma 0.3 para começar a fazer a indicação desse anel ali onde a sombra começa a ser projetada. Aqui eu estou usando os mesmos conceitos que eu usei para fazer a versão em grafite, mas é uma outra técnica para vocês também poderem ver como funciona. Bastante importante é você pensar que vai ter um momento onde o seu desenho vai estar estranho. Essa versão com a caneta eu tive bastante dificuldade durante o processo, por achar que não estava bom, mas eu continuei indo em frente e fui insistindo até o momento que eu pensei, já estava
pelo menos apresentável. Então aqui eu comecei a fazer a segunda passada de tons, que é indo no sentido contrário. Aqui, como o objeto é esférico, eu estou dando uma indicação dessa forma tridimensional com a curvatura das linhas que eu estou usando. Você poderia fazer linhas totalmente retas, mas eu pelo menos tenho a sensação de que isso rouba um pouco da tridimensionalidade do objeto. Então eu prefiro fazer essas linhas que seguem a forma do objeto. Seja ele... Se for, por exemplo, uma caixa, faz mais sentido que sejam linhas retas. Mas como aqui eu estou trabalhando com uma esfera, eu resolvi optar por fazer linhas mais curvas. Você começa a perceber a diferença que vai criando de tonalidade. Ali onde eu fiz aquele anel, toda vez que eu passo com a caneta por cima ali de novo, eu estou preenchendo mais buracos vazios e ela está se tornando visualmente mais escura, apesar da tinta ser do mesmo tom em todas as partes. Aqui começando a fazer a sombra projetada, que se dá por causa do objeto estar tapando a luz, né, com a forma dele. Por conta de eu ter perdido parte da gravação do último exemplo, eu estava um pouco apressado nesse desenho aqui. Então a qualidade da linha não está tão boa, ela está um pouco corrida, o intervalo, o espaço entre as linhas não está muito uniforme. Quando está trabalhando com esse tipo de técnica, é legal você pensar nesse intervalo ser mais uniforme e no ângulo ser mais uniforme também. Mas também nada disso é obrigatório, né? Você pode fazer como você quiser. Mas essas são algumas diretrizes mais acadêmicas desse tipo de técnica, né? Então aqui, de novo, as linhas seguindo a forma da esfera. Nessas esferas de trás eu acabei não conseguindo demonstrar muito bem a luz de rebatimento do chão. Acabei deixando essa falha, mas a esfera central conseguiu ficar bem representada nesse sentido. Aqui, ó, a forma como essas linhas começam a passar adiante essa sensação de tridimensionalidade. E aqui eu já estou passando da fase onde eu estava achando que o desenho estava ficando ruim e já estava começando a ver o caminho que ele ia seguir. Então, isso é sempre importante, você não desistir dos seus trabalhos no meio do caminho, porque sempre vai ter a fase onde o seu desenho vai estar feio, vai estar incompleto. E é importante você conseguir manter na sua mente como você quer que o resultado final esteja e só parar quando você chegar próximo dele, ou quando você conseguir finalmente alcançar o seu objetivo, que é muitas raras as vezes que isso acontece, que a gente consegue transcrever a imagem mental que a gente tem para o papel. Então, reforçando um pouco mais a linha ali da divisão da sombra, que ela começou a se perder, então eu estou dando mais uma reforçada. E é muito interessante, porque tudo isso é um truque visual, né? O seu cérebro entende isso como uma gradação tonal, mas todas as linhas têm exatamente a mesma quantidade de tinta, o mesmo tom de tinta. Eu particularmente prefiro muito mais trabalhar com caneta do que grafite. Eu tenho muito mais prática também nessa técnica. Mas ambas são bastante divertidas e eu também já fiz muitas experiências misturando as duas, trabalhando com caneta e grafite. É um resultado bastante interessante. E bastante versátil também.
Então agora eu vou pegar uma caneta 08, que é a mais grossa que eu tenho, para fazer o fundo. Esse fundo, as linhas não ficaram muito bem controladas, por conta da pressa que eu estava tendo. Esse tipo de técnica você precisa ter algum nível de paciência e controle motor considerável. Perceba aqui que para fazer essas linhas eu não estou mexendo o meu pulso, porque a curvatura do movimento que eu consigo fazer com o meu pulso não é grande o bastante para eu conseguir fazer uma linha reta. Então eu estou usando o movimento do meu ombro com o meu cotovelo para fazer essas linhas retas. E não estou mexendo a minha mão. A minha mão está ali só para segurar o lápis. A caneta, no caso, na posição correta. Perceba como só botar essas linhas de fundo já faz as esferas saltarem. Né? É essa a ideia. Sempre trabalhar com a figura e com o fundo. E a correlação delas. Objetos sem fundo sempre vão parecer estranhos. Eles sempre vão ter alguma coisa que nosso cérebro vai interpretar como estranho. Novamente estava falando sobre um espaçamento constante entre as linhas. Aqui eu estou demonstrando exatamente como não fazer. Mas eu também gosto dessa textura não muito organizada. Né? Tem pessoas que trabalham com essa técnica e prezam muito mais por uma padronização, e isso não é bem o meu estilo. Mas é legal você conseguir fazer, se você precisar. É sempre bom. A diferença entre estilo e falta de técnica é você conseguir fazer o contrário. Se você simplesmente escolhe não fazer, então não é um estilo, é só uma escolha. E a caneta, ela, como você está trabalhando com linhas, fazer uma linha realmente para definir a separação ali, como eu acabei de fazer, do objeto principal dos outros, ela fica bem menos estranha do que você fazer uma linha num desenho a grafite, por exemplo. Então, você tem esse ponto interessante também ao se trabalhar com isso. E as texturas, ao se trabalhar com caneta, podem ser várias, né? Você consegue também fazer texturas com círculos, com linhas onduladas, você consegue fazer texturas com pontinhos, né? Com pontilhismo. Então, aqui no caso eu usei uma rachura de linhas retas, mas a ideia básica é quanto mais detalhes você fizer próximos um do outro, mais escuro vai parecer. E quanto mais distanciamento entre os detalhes, mais claro vai parecer. Então, você pode fazer estrelinhas, pode fazer círculos, pode fazer espirais, pode fazer minhoquinhas. É bastante interessante trabalhar com isso. E sempre tem esse visual bastante gráfico, bastante potente, assim, né? Lembro bastante vários trabalhos de quadrinistas, né? Quadrinistas, né? Pessoas que desenham HQs, quadrinhos, sempre utilizam a Nankin para fazer os detalhes finais. Né? Alguns pontos fracos dessa técnica é que, obviamente, como é uma caneta, você não pode apagar. Não podendo apagar, você não tem tanta liberdade de alteração e de modificação durante o processo quanto o grafite. Pode ser um processo bastante cansativo e repetitivo, e o erro sempre fica evidenciado. Então aqui eu vou fazer uma demonstração de basicamente como funciona um degradê usando canetas, né? Então você percebe ali que eu estou fazendo as linhas estão praticamente todas na mesma distância uma das outras. Então o primeiro tom é a linha vertical, o segundo tom é diagonal, o terceiro tom outra diagonal por cima, e o quarto tom são as linhas horizontais, onde você começa a fechar quase todos os espaços vazios e você tem essa sensação de degradê. Bom, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil para vocês. E é isso, até a próxima aula.